Oh Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estar aqui falando aos irmãos. Senhor, sabe da nossa condição, Senhor, essa palavra, Senhor, é profunda demais, Senhor, e o nosso vocabulário, Senhor, ele não consegue expressar tudo aquilo que o Senhor é no nosso espírito, Senhor, mas nessa noite tem misericórdia de nós, Senhor, e usa o nosso falar, Senhor, para que possamos ganhar mais de Ti, para que possamos aprender a viver mais, Senhor, na Tua presença, andando na terra, com os olhos no céu. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero começar essa palavra nessa noite dando um testemunho do que essa palavra fez na minha vida essa semana. Senhor Jesus, durante muito tempo os irmãos tem me procurado, né? Maurício, você podia voltar a laborar com a gente e tal, vamos voltar a laborar, vamos voltar a falar. Irmãos, e eu sempre me esquivando. Por que eu sempre me esquivo? Porque eu ainda amo muito a minha alma, porque eu ainda quero me preservar, Senhor Jesus. Aí ontem o Jorge me ligou e falou, Maurício, vamos pro labor? Eu falei, vamos laborar. Cheguei aqui, já falei com o Daniel, falei, Daniel, sem chance de eu falar nada, porque, né, eu estou voltando agora, não tenho condição e tal. Irmãos, mas ao longo do labor, nós fomos tocando na palavra. E esse versículo, né, que fala assim, olha, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aleluia, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, o Senhor, Ele me mostrou que, ó Senhor Jesus, que, irmãos, não sou eu, mas esse ministério é do Espírito. E todo aquele que um dia recebeu o Espírito, faz parte desse ministério. E está qualificado, Senhor, para levar adiante esse ministério. Irmãos, isso foi um encorajamento para mim. Falei, Senhor Jesus, Senhor, me libera, né? Me solta das minhas amarras, das minhas algemas. E ao longo da semana, desfrutando essa palavra, tem um hino, o hino, acho que é o 113, chamou muito a minha atenção. Ele fala assim, sopra em mim, Senhor, o Espírito, me ensina a te inspirar. E na última estrofe desse hino fala assim, todo tempo respirando, de ti ganho vida assim, por ti vivo sopro a sopro, sopra, sopra teu Espírito em mim. Irmãos, a história do homem, ela se resume em 2 sopros. Oh Senhor Jesus, ela se resume em toda a sua história. Não sei quantos anos de vida você tem, mas um dia você recebeu um sopro quando você nasceu, e um dia você recebeu um segundo sopro quando você nasceu de novo. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ver esse primeiro sopro em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse versículo é conhecido, né, irmãos? Nós sempre usamos esse versículo, mas vamos entrar um pouquinho nele hoje de uma maneira diferente, né? Senhor Jesus, aleluia, vamos lá, né? Oh Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor, Ele pega ali o barro e Ele forma o homem do pó da terra. Irmãos, isso foi uma obra de artesanato, né? Ali foi um artesão moldando o homem. E essa semana eu fiquei me perguntando, o mesmo Deus que moldou o homem, foi o mesmo Deus que curou através do Senhor Jesus, né? Aquele cego, aquele leproso tocando nele. Por que pelo simples toque, Deus não deu vida àquele homem? Porque Deus tinha algo mais para aquele homem. Deus queria algo mais. Se Deus desse vida àquele homem, a partir daquele toque, aquele homem seria terreno. Mas Deus fez algo mais para ele. Deus soprou dentro desse homem. Deus soprou nas narinas desse homem o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente.
Irmãos, isso mostra para nós que a constituição do homem é espiritual. O homem, a essência do homem é lá do alto, ela é espiritual. Irmãos, o seu corpo, o meu corpo, ele é apenas uma vestimenta temporária. Ela é temporária, ela tem um prazo de validade. Não sei como é que está a média de expectativa de vida do Brasil, mas eu acho que é em torno de 70, 77 anos. Né? Então ele tem um prazo, alguns vai mais, 90, 95. Então, irmãos, eu fiquei pensando, para que gastar tempo nas coisas que perecem? Por que ficar procurando coisas aqui nessa terra? Para quê? Para cuidar do seu corpo? Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia. Essa semana eu estava vendo um programa de culinária, né, que eu gosto muito, aí mostrou um presunto espanhol de R$ 1.200 o quilo. Será que eu preciso disso para viver? Irmão, será que eu preciso gastar meu tempo, meu dinheiro e minha energia nisso? De forma alguma, não precisa, isso é terreno, isso é perecível. Senhor Jesus, mas o que o Senhor tem para nós, irmãos, é eterno. Oh, Senhor Jesus. E também uma outra coisa que nos distrai aqui nessa terra é o intelecto, né? Nós sabemos, irmãos, que esse mundo hoje, ele é todo programado para distrair o homem. Você tem tanta coisa que te distrai. Nós temos o mundo da política, nós temos o mundo da religião, irmãos, nós temos o mundo do entretenimento. Tudo isso tem um alvo, que é distrair o homem, realmente prender o homem nas coisas dessa terra. Oh, Senhor Jesus. Meus irmãos, mas por melhor que seja o mundo, os prazeres desse mundo, ou o conhecimento desse mundo, ele não te leva para Deus. Irmãos, a única coisa que te leva para Deus é o conhecimento de nosso Senhor Jesus através do Espírito. Fora isso, você não consegue chegar ao Pai. Oh, Senhor Jesus. E voltando a falar da condição desse homem, né? Jó 33, 4, vamos ler lá, irmãos? Oh, Senhor Jesus. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então quem me fez? Irmãos, quem me fez? Foi o Espírito de Deus. Logo o homem é o quê? É espírito. Logo o homem é espiritual. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, mas por um lado, esse sopro, né, que entrou para dentro desse homem, esse sopro, na verdade, ele deu vida a esse homem, mas ele serviu apenas como um receptáculo, né? Por exemplo, quando você pega esse copo aqui, né, você vai dar uma olhada nesse copo aqui, ele é apenas um recipiente. Aquele espírito que o homem recebeu ali em Gênesis capítulo 2, ele é um recipiente, e esse recipiente tinha um alvo, conter algo dentro dele, porque o desejo de Deus sempre foi ser o conteúdo do homem. O desejo de Deus sempre foi entrar para dentro do homem e levar a cabo o seu plano eterno, o seu ministério. Então, quando você pega esse copo, irmãos, o copo ele pode ser bonito, mas se o conteúdo dele não for adequado à minha necessidade, não tem nenhum valor esse copo, né? Então o homem, irmãos, é maravilhoso e tudo, mas o homem, ele tem um alvo, conter Deus. Esse é o alvo do homem. E Deus, ele tem um plano maravilhoso, e o homem é o centro desse plano de Deus. Hoje eu estava tendo comunhão com o Jorge, a gente fala assim, olha, os humanistas gostam de falar assim, o homem é o centro do universo. Não, o homem não é o centro do universo. O homem é muito mais. O homem é o centro do plano de Deus. Todo o plano de Deus, toda a sabedoria de Deus, ele usou num plano para resgatar o homem e para se expressar através desse homem. Então o homem é o centro do plano de Deus. E ali em Gênesis, Adão recebe o primeiro sopro, né? E nós conhecemos a história de Adão, todas as sucessivas quedas do homem. Mas aí acontece algo maravilhoso, irmãos. Em João, capítulo 20, versículo 22, o homem recebe o segundo sopro. Aleluia, pelo segundo sopro. Vamos em João, capítulo 20, versículo 22. Oh, Senhor Jesus. Quem recebeu o segundo sopro? Aleluia! Oh, tem uma boa notícia. Se você recebeu o segundo sopro, você está qualificado para ser ministro de uma nova aliança.
Você pode começar a desempenhar a sua função agora. Senhor Jesus. Aleluia. Pô, irmãos, quem for achando pode estar lendo aí. Recebei o Espírito Santo. Quando o Senhor sopra no homem, o que o Senhor sopra para dentro do homem? Ele mesmo. Ele mesmo. Por quê? Porque o Espírito, ele é o próprio Senhor Jesus. Ele sopra ele para dentro do homem. Irmãos, esses versículos precisam ser constituídos dentro de nós. Porque muitas vezes a religião, ela não vê dessa forma. E elas muitas vezes, quantas vezes no meu ambiente de trabalho, servindo com líderes, eles vêm e falam, puxa, mas como pode ser isso? O Espírito é o Espírito. Mas esse Espírito que eu recebi no segundo sopro é o próprio Senhor Jesus. E para mostrar isso, a gente precisa ficar claro, né? Vamos ver lá, Senhor Jesus. João 7, versículos 37 e 39. No último dia, irmão, sempre vai ter um último dia, tá? Sempre vai ter um último dia. Mas esse último dia não era um dia triste, era o último dia da festa. A carne estava assada, o refrigerante estava gelado, então era um dia maravilhoso. Era o último grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, esse Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. O irmão leu na conferência um versículo que é em Lucas 24, 26, né? Vou abrir aqui e vou ler para os irmãos. Lucas 24, 26. Ó Senhor Jesus, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ó Senhor Jesus, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, o Senhor Jesus, ele precisava passar por todo esse processo da encarnação, viver humano, morte, ressurreição e glorificação, para que ele se tornasse o Espírito. Um outro versículo também, João 14, que também vai mostrar para nós, né, essa verdade, quando o Senhor Jesus fala ali do outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. Irmãos, está claro, através desses versículos, que o Espírito é o Senhor Jesus. Isso sem contar o que o irmão Hugo falou ali agora para nós, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ali também prova que o Senhor Jesus, Ele é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 18, fala: o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia, aleluia, que um dia esse Espírito, ele entrou para dentro de nós, e esse Espírito nos habilitou para algo, irmãos, muito grande, que é o ministério da nova aliança. É um ministério no Espírito. Irmãos, na minha eloquência, na minha capacidade, eu não consigo levar a cabo esse ministério. Tudo que pode acontecer comigo é desânimo, mas no Espírito eu tenho tudo aquilo que eu preciso para levar a cabo esse ministério. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que eu fico muito encorajado, porque não depende de mim, mas depende de eu exercitar aquele que está dentro de mim. Amém. Senhor Jesus, é Ele que me capacita.
Agora que o Senhor Jesus entrou dentro de nós, né, o Senhor, ele traz consigo alguns atributos, né? Por exemplo, irmãos, esse copo aqui, a água ela tem seus atributos, né? Hidrogênio e oxigênio, e costuma ter aqui também flúor, né? São atributos da água, está nela. Mas quando o Espírito de Deus entra dentro de você, ele traz os atributos dele. E 2 atributos essa semana que nós vimos, que me chamou muita atenção, chama-se sabedoria e poder. Como isso me chamou a atenção? Lá em Daniel, né, capítulo 2, ó Senhor Jesus, versículo 20. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Daniel 2:20 fala assim, olha. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. O irmão falou para nós essa semana que a sabedoria sem o poder, ela não faz nada, ela não resolve nada. Eu me lembro que eu tinha um professor na escola que ele falava assim: o sucesso na vida é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ele sempre falava isso com a gente. Irmãos, a sabedoria, ela sem o poder, ela não vai a lugar nenhum. E o poder sem a sabedoria, ele não vai fazer nada certo. Precisa realmente ter um equilíbrio por parte dos dois. E esse equilíbrio está dentro de nós. Quando o Senhor Jesus entrou para dentro de nós, 1 Coríntios 1:30 fala que o Senhor Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Romanos 1:16 e 17 fala que o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho é uma pessoa, é o próprio Senhor. Então, esse poder e essa sabedoria, ela já está dentro de nós. Ela está dentro do nosso espírito. Aí, irmãos, vamos voltar a falar do copo. Como é que eu faço para acessar o conteúdo desse copo? Eu vou beber, né? Esse espírito que entrou para dentro de você, como é que eu faço para acessar todo esse conteúdo que está dentro dele? Irmãos, eu preciso usar a minha fé. Vamos lá em Hebreus 11, capítulo 1. Irmãos, esse Hebreus 11:1 me impressionou muito, né? Eu creio que deve ter também tocado nos irmãos, né? Essa palavra convicção, né? Ou certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, olha só que rico, né? Deus, ele é abstrato, né? Mas a fé faz Deus concreto na minha vida. A fé traz Deus para mim. Então, irmãos, nós compartilhando, né, Jorge? A fé, ela é uma porta que me leva para dentro do Espírito. E toda porta tem uma chave. E qual que é a chave? Oh, Senhor Jesus! Muito tempo atrás, a gente ouve muito falar de chave, né? Invocar o nome do Senhor é a chave. Irmão, mas a chave é para abrir uma porta. E essa porta é a fé. Quando eu invoco o Senhor, quando eu uso a minha fé, eu entro no Espírito e eu participo de todos aqueles atributos que estão dentro do Espírito. Oh, Senhor Jesus! E isso, irmãos, me qualifica para levar adiante o ministério da nova aliança. Oh, Senhor Jesus! Graças a Deus! Oh, Senhor Jesus! Agora, irmãos, uma coisa também que me impressionou muito essa semana é essa questão de Deus, aquela dimensão de Deus. Deus habita na luz inacessível. Ninguém consegue ir lá. Deus habita na luz inacessível. E para complicar mais ainda, o Tiago fala que ele é o Pai das luzes. Ele habita em luz inacessível e ele é o Pai das luzes. Irmãos, Senhor Jesus, mas essa dimensão de Deus, ela está acessível para mim. Por mais que você tente usar a sua mente, o irmão deixou claro essa semana que a mente cartesiana, né, que está preso em tempo, espaço, comprimento, né, largura, profundidade, irmãos, ela não consegue tocar na dimensão de Deus. E o irmão, ele conta uma experiência muito rica, que ele fala: Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo, me leva, né, para me tocar nessa dimensão também, para me ver. Mas aí o que acontece? O Senhor fala com ele: você tem um Espírito, usa o Espírito.
Quando eu cheguei aqui hoje, o Hugo falou comigo assim: você tem o Espírito? Usa o Espírito. Irmãos, não olhe a sua condição, irmão, usa o Espírito. O Espírito já te foi dado. Está tudo dentro de você. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, agora eu parar por aqui que o brother vai dar seguimento a essa palavra, né? Brother. Aleluia. O brother vai mostrar para nós como é que essa palavra é prática no viver diário, né? Como é que a gente anda nesse Espírito, né? Amém. Graças ao Senhor. Então, nós somos privilegiados por receber essa palavra, né, irmãos? Palavra que é Espírito e vida. E dando prosseguimento aí, nós vimos que sempre, né, apesar de Deus ter esse plano maravilhoso para o homem, mas na época que o Senhor Jesus veio à Terra, já havia dois grupos fortes, né? Ligado ao conhecimento, ligado à filosofia e ligado à religião. Quando nós pegamos aí 1 Coríntios 1, capítulo 20, 1 Coríntios 1, versículo 22 a 23, vamos ler aí, irmãos, por favor. « 1, 22 a 23. Visto como na sabedoria de Deus... Primeiro... « 22... To... Amém, Senhor Jesus. Então aqui o versículo 22 fala assim, né? Por quê? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus. Então, na verdade, os judeus, né, que era aquele povo mais antigo lá, né, que foi, na verdade, os que crucificaram o Senhor Jesus por meio da religião, eles estavam atrás de quê? De sinais. Os gregos, por sua vez... eles eram presos nas suas filosofias, né? Eles achavam que pronto, a filosofia era tudo. Eles tinham vencido todos os conceitos por meio da filosofia, ou seja, a filosofia era tudo para eles. Se o homem chegasse a entender a filosofia grega, ele não precisava de mais nada, era o ponto máximo, né? Então aí o que acontece? Eles rejeitaram o Evangelho, que é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus! Rejeitando esse evangelho que é o poder de Deus, Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele, através do seu Espírito, né? Através do Espírito Consolador, Ele alcançou pessoas, alcançou o homem. Então o que Deus quer na verdade? Ele precisa de alcançar mais homens. Aqui cada um de nós fomos alcançados por esse Deus. Israel foi alcançado, eu fui alcançado. Rubão foi alcançado. Você foi alcançado, Tião? Nós fomos alcançados pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Esse Evangelho é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, quando nós chegamos... Deixa eu só beber aqui um pouquinho lá. Primeira Coríntios 2:10. Pode ler aí quem achou. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutam, até mesmo as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor ele já nos revelou por meio do Espírito. Esse Espírito ele já entrou para dentro do nosso espírito humano. Então o que nós precisamos daqui para frente? É viver nesse Espírito. Quando nós entramos aí em Gálatas capítulo 1, aliás, Efésios capítulo 1, versículo 18, pode ler aí quem encontrou.
Efésios 1:18. Então, no primeiro momento, nós precisamos de entender o que é esse Espírito. Ele já entrou para dentro de nós. Nós precisamos de viver nesse Espírito. Quando nós vivemos nesse Espírito, o que vai acontecer? Os olhos do nosso coração vai ser iluminado. Porque o coração ele é a fonte da vida e a fonte também da morte, não é? Mas quando nós entramos no Espírito, nosso coração passa a ser iluminado. Uma vez que esse coração é iluminado, ó Senhor Jesus, nós vamos entender que nós estamos nessa terra para servir a Deus. Deus nos colocou para servir a Ele, na sua grandeza, na sua bondade, nós vamos servir a esse Deus. Ó Senhor Jesus, aleluia. E vamos aí para Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos ler aí. Pode ler, irmãos, achou? Digo, porém, andai pelo Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós estamos familiarizados com essa porção, já recebemos elas várias vezes. Mas nessa mensagem dessa semana, o irmão deu para nós ganhou luz e está passando para nós esse entendimento dessa palavra, que nós vemos que esse andar no Espírito aí, no grego, é o verbo peripatel, né? Andar nesse Espírito. E para andar nesse Espírito como peripatel, é no nosso dia a dia, né? Nos nossos afazeres, no nosso trabalho. Ele dá um exemplo aqui, até as irmãs, né, que cuidam dos afazeres de casa, da cozinha. Então nós precisamos estar nesse andar peripatel. Esse andar peripatel, Senhor Jesus, para andar nesse peripatel, existe uma condição, não é? Eu preciso de, primeiro, exercitar o meu espírito humano. Então o ponto de partida, irmãos, é exercitar o nosso espírito humano. Se nós exercitarmos o nosso espírito humano, enchermos desse espírito humano, nós vamos viver nesse peripatel. Aí você pergunta, o irmão dá um exemplozinho aqui que pode quebrar alguns conceitos, né? Ele fala que você pode ler até um jornal. Você pode ler um jornal vivendo no espírito, no peripatel. Você pode praticar um lazer, né? Até mesmo um passeio com a família. E aí, então, como é que fica, irmãos? Ou seja, eu estou no espírito só quando eu estou pregando o evangelho? Seria isso? Não é? Ou então quando eu estou voltado na Bíblia, eu vou ficar 24 horas na Bíblia, orando, lendo, aí eu vou estar no Espírito. É isso também? Não. Nós estamos sendo ajudados a quebrar os conceitos religiosos que às vezes nós fazemos também, das leituras, até mesmo da vida da igreja, conceitos religiosos. E o Senhor está mostrando para nós que Ele é simples. Ele quer que nós exercitemos o nosso espírito. Se exercitarmos o nosso espírito, nós vamos encher do Espírito. E enchendo do Espírito, nós vamos o quê? Viver essa vida peripatel de maneira tranquila. É claro, né, irmão? Se você está no Espírito, o Espírito, o que fala? Ele prescruta todas as coisas. Se eu estou no Espírito, eu sei até onde eu vou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é isso? Mas então, nós precisamos de andar no Espírito. Ou seja, o que o Senhor, o que agrada a Deus e quem o Senhor vai tirar dessa terra é quem estiver cheio do Espírito. É quem estiver andando no Espírito. Eu lembrei até nessa passagem aí de Mateus 25, né? Então ali nós vemos que a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes, elas viviam se viver, peripatel. Eram salvos, exercitavam o Espírito e viviam no Espírito. Isso é possível para nós também. Ainda em Gálatas 5, no versículo, aliás, é versículo 25, né? 5:25. Vamos lá? 5:25.
Então aqui a segunda condição que nós precisamos o quê? Esse aqui já é o chamado estoiquel, né? É o estoiquel. Nós precisamos agora de andar nesse Espírito. Primeiro é viver. O segundo aspecto agora é andar nesse Espírito. E aqui exige um pouco mais de nós entrarmos mais nesse Espírito para viver nesse Espírito, que é o viver enfileirado. Eu estava essa semana, parece que houve um aniversário, né, do exército chinês. Então, eles são muito organizados para fazer as fileiras, né? Uma fileira muito bem organizada. E ali parece que o adversário ele não consegue, de maneira alguma, penetrar, porque eles são muito organizados. Ó Senhor Jesus! Então, o que o Senhor quer? Ele quer que nós, nesse viver de estoiquel, nós andemos de maneira unânime, recebendo essa palavra, praticando essa palavra, sendo um com essa palavra e recebendo a cada dia, por meio do mover, por meio desse falar, essa palavra viva. O Senhor quer isso de nós. E aí nós vamos estar cheios desse Espírito, que é o ponto de partida, e vamos prosseguir com esses dois andares. Primeiro é o diário, né? Primeiro é o diário, que é o peripatel. E o segundo é para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor ele precisa desse andar estoiquel. Ó Senhor Jesus! Então esse é o fim, finalzinho da palavra. Eu vou parar por aqui, não tem mais a prosseguir não. O Senhor usou bastante ali o profeta, né, na vida. Voltou cheio de vida, graças ao Senhor Jesus. Então é isso aí, irmãos, é um encorajamento para nós. A palavra é viva, é vida. E essa semana é isso que o irmão falou. O Senhor ele quer realmente que nós entendemos por meio, na verdade não é entender na mente, é exercitar o nosso espírito. Tudo já foi feito e nós precisamos de exercitar esse espírito. E aí as coisas acontecem de maneira natural no Senhor Jesus.